Muito boa tarde para todos vocês, meus amigos e amigas queridos, irmãos. Estamos novamente reunidos para iniciarmos mais um estudo desse livro admirável, o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, onde estamos estudando o resumo teórico do sonambulismo, do êxtase e da dupla vista, segunda parte. É um capítulo extenso que começa com a pergunta 455 e são várias páginas. Como é muito extenso, nós dividimos em várias partes. Hoje nós estamos com a segunda parte desse livro querido e vamos então analisar com Allan Kardec os bons espíritos, esses exemplos extraordinários de sonambulismo, de êxtase e de dupla vista. Então, pessoal, Allan Kardec, em seus comentários, ele diz o seguinte, que a vista da alma ou do espírito, não sendo circunscrita é no sentido que tem limites, e não tendo sede determinada, sim, a sede não é determinada, porque ela é muito ampla. E isso explica porque os sonâmbulos não podem assinalar para ela um órgão especial. É verdade, os sonâmbulos, quando estão em transe mediúnico, eles não dizem qual é o órgão pelo qual eles estão tendo a dupla vista. Nós sabemos que é pelos olhos, mas também por extensão de todo o corpo espiritual. Eles veem, diz Kardec, porque veem, sem saber por que nem como, pois a vista tem para eles, como espíritos, lugar próprio. É isso que Allan Kardec então informa. Normalmente, muitos e muitos médiuns nem têm noção de que são médiuns que têm a dupla vista. Então, eles não têm noção, eles não sabem como se projeta esse fenômeno da dupla vista. Eles veem, e quando indagados, eles dizem, não, nós estamos vendo, mas eles não têm assim como estabelecer um lugar próprio para a localização da dupla vista. Se eles se reportam ao corpo, esse lugar parece estar nos centros em que a atividade vital é maior. É verdade. Isso acontece mais ou menos, principalmente no cérebro, que é o órgão, não é, articulador do pensamento, ou então na região epigástrica, que é uma região que fica pouco acima do estômago, ou no órgão que para eles é o ponto de ligação mais intenso entre o espírito e o corpo. Então, para eles, essa sede poderia estar no cérebro ou nessa região. Então, vamos analisar aqui a dupla vista. A dupla vista, igualmente chamada de segunda vista, tanto faz um como o outro, é o nome que se dá ao fenômeno pelo qual certas pessoas, em perfeito estado de vigília, conseguem perceber cenas e fatos passados à distância ou exclusivamente na esfera espiritual. O fenômeno é esse, como nós estamos colocando o exemplo ali. Aqui, no caso, esta imagem de mulher, ela é médium que tem a dupla vista e ela está projetando, não é? O corpo fica num lugar, mas o espírito se destaca do corpo de conformidade com a evolução espiritual e tem uns que se destacam mais, têm mais liberdade, veem mais longe. Então, ela aqui está vendo lá adiante, não é? Pessoas talvez conhecidas, aqui cada um tira suas conclusões. O efeito da emancipação da alma que se manifesta no estado de vigília, ou seja, acordado, faculdade de ver
ouvir e sentir além dos limites dos sentidos humanos e as coisas ausentes, como se estivessem presentes. Aqueles que delas são dotados não veem pelos olhos, mas pela alma. É a alma que vê. A gente pode até dizer que são os olhos da alma, que se projeta no espaço e no tempo e que vê cenas que ocorrem a muitos e muitos lugares diferentes, grandes distâncias, e produz então um efeito natural que nós denominamos de visões. É Allan Kardec na Revista Espírita de 1986. Então, vocês vejam que a dupla vista é um fenômeno extraordinário, raro também, porque, olha, é o seguinte, esses médios que colaboraram com Kardec para a elaboração da doutrina espírita, eles eram necessários naquela época. Médios extraordinários, homens e mulheres que se prestaram de boa vontade para serem examinados pelos cientistas. Hoje em dia, com o espiritismo devidamente assentado, devidamente divulgado, não precisa de mais desses médios. Atualmente, a melhor mediunidade é a psicográfica, porque tudo fica anotado. Então, é possível analisar com mais propriedade, né, os fenômenos. Então, pessoal, vamos seguir em frente. Olha, nós estamos projetando aqui, porque na história do espiritismo brasileiro, três médios se destacaram fundamentalmente por terem a dupla vista: Ivone do Amaral Pereira, Chico Xavier e Divaldo Pereira Franco. Esses três possuem, aliás, o Chico Xavier e a Ivone, e o mesmo Divaldo, eles têm faculdades extraordinárias, sendo que a dupla vista, no contexto espírita, é um fenômeno descrito como a capacidade de ver além do mundo físico, podendo incluir a percepção de espíritos, acontecimentos futuros ou até mesmo a compreensão de situações complexas com maior precisão. É frequentemente associada a momentos de grande emoção, crise ou perigo, como no caso de pessoas perseguidas por seitas ou partidos. Realmente é isso mesmo que acontece. Nós lembramos aqui daquele grandioso exemplo do médium, aliás, um dos maiores médiuns que a humanidade conheceu, Emanuel Swedenborg. Certa ocasião, Swedenborg estava almoçando com familiares e amigos, quando de repente ele levanta lívido, emocionado, e diz o seguinte: olha, está havendo um grande incêndio na cidade de Göteborg, na Suécia, e ele estava a 480 quilômetros de distância desse local. E ele viu um grande incêndio tomando conta de parte da cidade. E isso 3 dias depois, porque as comunicações nessa época não eram tão boas, foi confirmado a visão que Emanuel Swedenborg teve desses casos, nesse caso. E também, pessoal, outra coisa que faz a dupla visão ou vista dupla aparecer são nas crises de perigo. É verdade. Quem lê o livro Ave Cristo, há 2000 anos, quando os cristãos eram conduzidos na arena, no famoso Coliseu, para serem condenados à morte de maneira terrível, e produzia esses fenômenos. Então, eles viam entidades, mesmo cidadãos que não tinham menor conhecimento, menor faculdade mediúnica, mas em face do perigo, produzia esses fenômenos, e eles viam então legiões de espíritos que vinham ajudá-los nesse transe tão doloroso.
é fato. É só ler as obras espíritas, os romances de Emmanuel, que esses fatos estão lá registrados. Então, pessoal, prosseguindo, o poder da lucidez sonambúlica não é indefinido. O espírito, mesmo quando completamente livre, é limitado em suas faculdades e em seus conhecimentos. Realmente, pessoal, nenhum espírito tem, digamos assim, a liberdade total. Eles têm uma certa liberdade em função da relatividade que nós sempre falamos aqui, da educação moral, intelectual, onde quanto mais valorizadas essas faculdades, maior é a capacidade de ver além. Mas, conforme nós falamos, segundo o grau de perfeição que tem o médio atingido. E é mais ainda quando ligado à matéria da qual sofre influência. É verdade, seja quem for médios ou não médios, cidadãos comuns como nós estamos tendo uma certa limitação da matéria que, em certo ponto, nos prende aqui no mundo material e também quando, através do sono físico, o espírito se liberta e temos uma certa liberdade, mas liberdade pequena, porém adequada de acordo com a evolução espiritual da pessoa. Portanto, essa causa, porque a clarividência sonambúlica não é universal nem infalível. É claro que não é universal, porque nem todos possuem essa capacidade e nem tem um pouco infalível, porque os médiuns sonambúlicos não são perfeitos. E podem até relatar casos assim, onde há um envolvimento das trevas, de espíritos perversos que querem, de alguma forma, prejudicar o andamento da faculdade, né? Perseguem muitas vezes os médiuns quando não estão preparados. E tanto menos se pode contar com a sua infalibilidade. Ninguém tem essa infabilidade, ninguém. Quanto mais a desviem do fim proposto pela natureza e a transformem em objeto de curiosidade e de experimentação. É verdade. Quando os médiuns começam a ser admirados, não é? E se não estão preparados, se envaidece, e são, inclusive, tem essas pessoas que aceitam o fenômeno mediúnico como por curiosidade, apenas curiosidade. Eles não têm interesse em conhecer os detalhes, a técnica, como se processa o fenômeno. Então, a curiosidade faz com que a mediunidade seja prejudicada. A mediunidade tem que ser exercitada em lugares seguros, nas próprias casas espíritas, onde há a cobertura espiritual, a atmosfera fluídica propícia para o desenvolvimento das faculdades mediúnicas. É assim que tem que ser, longe da curiosidade de pessoas que têm o propósito, até em vez de colaborar, essas pessoas, pela curiosidade, elas dificultam que o fenômeno se produza em toda a sua integralidade. Vamos prosseguir? Mais um detalhe aqui sobre esse estado de desprendimento em que se encontra o espírito do sonâmbulo. Entra ele em comunicação mais fácil com os outros espíritos, encarnados ou não. Ele tem essa faculdade, não é? É uma mediunidade, né? Quando ele está nesse transe sonambúlico, ele conversa com espíritos, não é? Ele vê detalhes que, quando encarnado, ele não veria. Essa comunicação que se estabelece pelo contato dos fluidos que compõem o perispírito e serve de transmissão ao pensamento como fio
conduz à eletricidade. É verdade, pessoal. Nós temos que entender a troca fluídica que se exerce entre o ser encarnado e o ser desencarnado, pelo perispírito, esses fluidos próprios do espírito e também do próprio ambiente. Então, há assim uma miscigenação, uma combinação de fluidos propícios que faculta que a mediunidade se estabeleça em toda a sua grandeza natural. E Kardec dá o exemplo, né? Assim como o fio ele conduz a eletricidade, os fluidos também conduzem de tal sorte que a manifestação se torna positiva. E isso, pessoal, se a gente ler a revista Espírita, na bibliografia extensa do Espiritismo, nossa, está recheado desses fenômenos, não é? De sonambulismo, dupla vista, êxtase. Portanto, o sonâmbulo não tem, pois, necessidade de que o pensamento seja articulado através da palavra. É verdade, no mundo espiritual, se eles quiserem, não precisa a palavra articulada, é a chamada telepatia. Pelo pensamento eles se comunicam, um entende o outro. Agora, se eles quiserem, eles podem participar da palavra articulada, especialmente quando trata com humanos, que então precisam articular as palavras. Seguindo, nós paramos aqui, então, a palavra articulada. Então, o espírito, os espíritos que se comunicam, espíritos elevados, ele sente como que pressente aquilo que o outro está pensando e transmitindo. É isso que o torna eminentemente impressionável e acessível às influências da atmosfera moral em que se encontra. Então, espíritos elevados, eles se reúnem em grupos de espíritos superiores, espíritos que emanam paz, beleza, que irradiam amor. Então, tudo isso favorece essa influência moral, essa atmosfera fluídica moral, aonde se encontra o ambiente que propicia, então, o desenvolvimento integral da mediunidade. É também por isso que uma influência numerosa de espectadores, veja bem, agora, espectadores que estão presenciando um fenômeno, e, sobretudo, de curiosos, mais ou menos malévolos, prejudica essencialmente o desenvolvimento de suas faculdades, que, por assim dizer, se fecham sobre si mesma e não se desdobra com toda a liberdade, como na intimidade e no meio simpático, o que é perfeitamente natural. Ora, se não há um ambiente propício, seguro, amparado pela espiritualidade superior, e o ambiente está assim carregado de pessoas que elas não são más, mas são curiosas, elas vibram no sentido da curiosidade, e isso prejudica barbaramente o transe mediúnico. Então, o meio ele não é simpático aos bons espíritos. Nós sabemos que existe essa lei de atração, não é? De simpatia e de repulsão de fluidos. Então, quando não há uma reunião sincera de pessoas que objetivam o bem e apenas de curiosos, a sessão pode se tornar até perigosa, porque quem vem são os espíritos levianos que falam tudo aquilo que está na cabeça deles e que são coisas errôneas. Então, a presença de pessoas malévolas ou antipáticas produz sobre ele, o médium, o efeito do contato da mão sobre a sensitiva. A sensitiva, pessoal, é uma planta que quando você toca nela, ela se recolhe.
Interessante o exemplo de Kardec. Por quê? No médium, a mesma coisa. Ele é como que tocado malevolamente por pensamentos negativos e ele perde, assim, um tanto de sua capacidade mediúnica. Portanto, local seguro para produzir o fenômeno mediúnico, seja de que categoria for, é na casa espírita, idônea, bem administrada. Somente nesses lugares seguros é que é propício para o desenvolvimento da faculdade mediúnica. É isso aí, pessoal. Vamos em frente. E como vocês sabem, nós mesclamos o livro dos Espíritos com mensagens evangélicas curtas, mas que tenham em si aquele no seu âmago, aquela energia, aquilo que produz assim o bem-estar na pessoa. E nós sempre recorremos às mensagens do Chico Xavier, espírito superior por excelência, médium extraordinário. E ele então deixou essa pequenina mensagem. A violência é uma consequência do desamor que temos vivido em nossos tempos. Nossa, aqui é claro, perfeito. Nós estamos vivendo tempos difíceis. Conforto talvez excessivo que a era tecnológica nos proporciona. A criatura vai se apaixonando por facilidades materiais e se esquece de que nós precisamos de amor, paciência, compreensão e carinho. A ausência desses valores espirituais vai criando essa agressividade exagerada no relacionamento entre as pessoas. Assim, na mensagem, Chico Xavier, nosso querido irmão, inesquecível para todos nós. Então, nós estamos concluindo um trecho dessa longa exposição de Allan Kardec, na pergunta 455, e em nossa próxima reunião da próxima quarta-feira, nós vamos continuar falando sobre êxtase, sonambulismo e dupla vista. Então, pessoal, eu agradeço de coração o apoio que vocês dão a essa nossa humilde e singela exposição doutrinária. Eu agradeço para que você se inscreva em nosso canal, aperta o sininho e deixa o seu like. Por quê? Não é para mim, é para que esse canal se expanda, chegando a mais e mais pessoas. Porque o espiritismo, ele é lei da natureza, ele tem que ser absorvido pelas pessoas porque ele é simples, não é complicado. Então, vamos apoiar esse meu canal, que é nosso, é de todos vocês. Muito obrigado por tudo e, se Deus permitir, quarta-feira estaremos novamente trabalhando, amando e evoluindo. Todos nós, ninguém, só fica parado quem não trabalha. Até mais, pessoal.